O meu marido sofreu um acidente de carro e depois desse acidente que ele sofreu, ele me fez uma proposta. Ele queria abrir o nosso relacionamento para uma terceira pessoa. O meu relacionamento com o meu marido é ótimo, a gente já é casado há 4 anos, mas são 4 anos de cumplicidade, de carinho, de amor. Ele é 12 anos mais velho do que eu e eu não tenho nada a reclamar do meu marido. Eu sou uma das mulheres mais felizes do mundo e eu creio que o meu marido, com a proposta que ele me fez sentir uma mulher cada vez mais empoderada, cada vez mais livre, cada vez mais eu sinto a minha feminilidade, sabe, aflorada na minha pele. Eu sou sim a mulher mais sortuda do mundo por ter um marido que me proporciona viver outras experiências, sentir outras sensações e ser feliz. Bom, tudo começou assim. O meu marido, ele acabou sofrendo um acidente. O nosso relacionamento sempre foi ótimo, maravilhoso. Porém, o nosso se relacionar, sabe? O nosso se relacionar ali, vinha ficando um pouco a desejar. Eu não queria dizer a ele que tava a desejar, porque ele sempre foi um homem tão bom pra mim. Ele me trazia flores, ele sempre me cortejava. Mas acabou ficando um pouco a desejar, sabe. Eu não sentia mais aquela emoção, mais aquele, sabe, aquele negócio de que pega fogo, não sentia mais aquilo. Era uma coisa mais leve devido ao problema do meu marido, mas não deixava de ser bom, nunca deixou de ser bom. Foi quando eu estava sentada na mesa, mexendo em alguns papéis, e o meu marido se sentou do meu lado, e ele disse assim: "Olha, eu quero lhe fazer uma proposta". E eu falei assim: "Nossa, amor, que proposta que você quer me fazer?". Ele disse: "Eu queria lhe ver com outro homem. Eu fico imaginando, eu fico pensando nisso, e eu acho que seria bom abrir a nossa relação para você ter outras, sabe, outras, enfim, gente, outras, sabe, outros sentimentos ali, outras coisas, né?". E foi assim que ele me disse. Na hora que ele me disse aquilo, eu confesso pra vocês, eu fiquei calada. Eu disse pra ele: "Nossa, o que você tá me falando é uma loucura". Isso realmente é uma loucura. A gente já é casada há 4 anos, independente de que você tenha sofrido um acidente ou não, as coisas podem mudar, enfim, não precisa ser assim. Ele disse: "Olha, isso não é tanto pelo meu acidente, isso também é um desejo meu que eu tenho. Eu sinto que eu tô deixando faltar alguma coisa pra você". Bom, eu fiquei quieta. Nisso ele também ficou quieto. Só que se passaram uns dias e ele não conversava mais comigo, ele não tinha mais intimidade comigo, ele não queria mais conversar comigo e eu sentia falta de beijar ele, sentia falta de abraçar ele. E eu pensei: "Nossa, será que eu fui tão dura assim com ele? Será que eu poderia ter, sei lá, falado qualquer outra coisa?". Bom, e ali se passaram mais alguns dias. Eu e o meu marido sentamos no sofá e a gente estava tomando assim, sabe, um vinho. A gente estava tomando um vinho. Foi quando eu pensei, sabe, eu digo: "Eu vou perguntar a ele novamente", sabe, pra ver se ele vai querer tocar no assunto, pra ver o realmente se é realmente aquilo que ele quer. E foi quando eu perguntei pra ele, eu disse: "Amor, e sobre aquele assunto de colocar uma terceira pessoa na nossa relação?". Ele disse: "Bom, eu fico imaginando você com outra pessoa, é isso. E eu fico imaginando você com o Júnior. Você lembra do Júnior? O Júnior era um colega nosso que vinha na nossa casa". Eu disse: "Sim, eu lembro". Ele: "Então, o Júnior é musculoso, o Júnior é forte, ele tem um corpo atlético, e depois do meu trabalho que eu vou pro vestuário, eu sempre noto que ele toma banho, assim, com a porta aberta, e o que eu mais notei nele, assim, não foi tanto o corpo atlético dele, mas é porque realmente ele tem um uma ferramenta avantajada". E eu
comecei a imaginar você com ele. Eu fiquei em choque. Fiquei em choque novamente. Mas como assim eu já tava mais ali, sabe, no efeito da bebida, eu já tava mais alegre, eu já tava mais assim, né? Eu estava pronta para escutar o que ele tinha a me falar. Então, eu disse a ele, olha, me fale mais um pouco sobre o Júnior. Isso, ele pegou o celular dele, me mostrou o Instagram do Júnior. Realmente, quando eu vi, eu não poderia mentir, né? A cada palavra que ele ia falando sobre o Júnior, o meu corpo ia se entregando àquela vontade também de querer fazer aquilo, de querer estar, né, participando disso. E foi quando ele disse: E aí, você aceita? Eu digo: Olha, eu aceito. Porém, tem um porém. Eu não quero que você veja. Eu quero que você fique no sofá, eu quero que você fique na sala, eu quero que você fique no celular, que você fique em algum lugar. Ele disse: Não, tudo bem. Eu vou ficar aqui quietinho. Você vai ser do seu jeito. Eu disse: Então tá. Então, ele pegou o celular, combinou com o Júnior para o Júnior vir na nossa casa. Isso foi numa sexta-feira. O Júnior apareceu aqui. Eu já tinha me preparado, eu já tinha ido no salão, eu já tinha feito unha, eu já tinha me arrumado. Cheguei em casa e dei os retoques, né? Tomei banho. O meu marido me ajudou a passar o perfume. E eu coloquei uma lingerie. E esperei o Júnior chegar. O Júnior chegou, ele tava assim, sabe, de social, muito bonito, muito, corpo muito atlético. A gente começou a conversar, nós três brindamos com uma taça de vinho. E nisso, o Júnior disse assim: Olha, o que acontecer aqui vai ser totalmente sigiloso. Eu sou uma pessoa muito sigilosa. E ele disse ao meu marido: Olha, eu vou cuidar da sua mulher, eu vou proporcionar a ela momentos satisfatórios. E foi quando eu olhei bem pro meu marido e disse: Olha, eu não quero que você jogue na minha cara daqui a algum tempo tudo que tá acontecendo aqui. Ele disse: Não, amor, eu te amo e eu sempre vou te amar e eu nunca vou deixar que alguém lhe machuque, que alguém lhe fere seus sentimentos. Eu disse: Tudo bem. Estamos de acordo? Então, nisso eu fui com o Júnior para os meus aconchegos, vamos dizer assim aqui, né? E realmente, gente, eu nunca tinha sentido aquilo que eu tinha sentido. Eu nunca tinha sentido. Ele era verdadeiramente uma máquina satisfatória. Ele era muito bom naquilo. E a gente entrou pros meus aconchegos ali por volta das 9 horas e ele só saiu dali às 4 horas da manhã. Foi quando meu marido entrou no quarto. Quando meu marido entrou no quarto, ele ficou observando cada detalhe. Cada detalhe, sabe? Bom, eu não posso falar aqui o que o meu marido fez depois, porque isso já é uma intimidade nossa. Mas eu creio, assim, que depois desse momento que eu tive com o Júnior, a minha união com meu marido, ela se tornou mais forte. Uma aliança inseparável. E, bom, eu e o Júnior e meu marido é um caso inegociável, sabe? O Júnior vem me visitar... Desculpa, gente. O Júnior vem me visitar 3 vezes por semana. Eu e o meu marido, a gente vive feliz. E, bom, eu tenho um conselho para dar. Se você tem algum pensamento, se você tem alguma coisa para inovar o seu casamento, mas você tem vergonha de falar, não tenha vergonha. O máximo que você vai ouvir é um você tá louco ou você tá louca. Bom, e a gente está vivo, né? Então a gente tem que viver momentos felizes. Para alguns pode ressoar como pecado, para outros não, mas eu sei que depois desses encontros com o Júnior, a minha relação com meu marido mudou. Já era bom, o que era bom ficou cada vez melhor e é inegociável.